O nosso estudo de hoje é a lição 7 do livro Justiça Divina, Infinito Amor. Diante daqueles que suponhas transviados, mesmo que se entremostres cegos no crime, não te confies à maldição. Nessas horas difíceis, indagas de ti próprio, onde reside a grande razão pela qual Deus tolera semelhantes abusos. No entanto, se a inquietação te invade, pensa em teu próprio filho ao surgirem problemas. Se notas infelizes lhe assinalam o estudo, sabes dar-lhe na escola o curso repetido ou transferes o exame para a segunda época. Se foges à profissão, diligencias sempre atividades novas para vê-lo correto e ajustado ao dever. Se aparece doente, angarias remédio restaurando-lhe as forças. Se o vício lhe corrompe as fibras da consciência, não lhe corta os braços, mas buscas na vida os meios necessários para que se reeduque. Se comete erro grave, não lhes queres a morte, porquanto sentes que a compaixão te sugere outros campos de serviço e de emenda. Ainda nas circunstâncias em que o mal te pareça abarcar toda a terra, pensa no amor divino, que sustenta as estrelas e alimenta os insetos, a fim de que percebas, vibrando em toda parte, os apelos constantes do perdão e do auxílio. Compreenderás então que a falta de alguém hoje pode ser a nossa falta igualmente amanhã. E ao notarmos que nós, espíritos falíveis, conseguimos amar, apesar da imperfeição que nos tisna de sombra, saberemos por fim que Deus é sempre amor, sempre infinito amor, na justiça de Deus, da lei. Olha que coisa interessante, gente. Emmanuel pega o título da lição de hoje como Infinito Amor. E qual é o infinito amor? É claro, a primeira resposta vai ser o amor de Deus pelas criaturas. Tá, mas qual é o amor na Terra que mais se aproxima do amor de Deus? E é claro que a primeira resposta que vem à mente é amor de mãe. É interessante, eu sou pai. Eu amo tanto as minhas filhas, mas eu sou obrigado a tirar o chapéu e reconhecer que o amor de mãe, ele supera o amor do pai, quase na maioria esmagadora dos exemplos aqui da Terra. É uma regra com pouquíssimas exceções. E o que a mãe e o pai que amam tanto, né? O que eles fazem nesse momento? Em primeiro lugar, você, mesmo tendo conhecimento da doutrina espírita, de que ali no seu colo tem um espírito imortal que só está nesse momento utilizando um corpinho frágil, que ainda está em desenvolvimento, mas que conforme começar a desenvolver, ele vai começar a mostrar suas conquistas, suas aptidões, suas virtudes, e quem tem mais de um filho, por exemplo, vai sempre perceber que as virtudes são diferentes de um para o outro, os temperamentos são diferentes de um para o outro. Aquilo é uma conquista muito individual. Mas mesmo a gente tendo essa visão, só pelo fato da fragilidade do corpo físico, aquela coisa do dever que aparece em nós, mostrando para a gente imediatamente, olha, seu caminho agora vai ser o de educar, vai ser o de ajudar esse espírito a dar os primeiros passos, para ele conseguir viver em sociedade. E a gente sempre se emociona com um texto que foi escrito por Santo Agostinho, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, do texto 9, quando fala da ingratidão dos filhos. Tem um momento que ele fala assim: espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade, compreendei que quando produzis um corpo, o espírito que nele reencarna, ele vem do espaço para progredir, e toda a vossa missão consiste em aproximar esse Espírito de Deus o máximo que você puder. Não será exigido o saber da terra, esses cursos todos que a gente faz por aqui, de ensino médio, ensino fundamental, ensino superior, pós-graduação, não será exigido nada disso. Será exigido apenas que a gente observe desde o início aonde estão os vícios e as virtudes, e que a gente faça como bom jardineiro e vá aparando através da disciplina, através da educação, que só educa quem ama de verdade, porque educar dá muito trabalho. E por fim, ainda nesse mesmo texto, ele diz que a penalidade para aquele que não conseguiu cumprir o seu dever
será de chegar depois no plano espiritual e ver seu filho numa zona de sofrimento e ficar atormentado pelo remorso, que vai dizer para a gente que poderia estar sendo diferente, dependia da gente, a gente não cumpriu com o nosso papel. Mas o amor que a gente tem pelos filhos, ele acaba sendo o maior amor que a gente pode ter no mundo. Então o Emmanuel hoje, ele vem trabalhar o seguinte: o dia que a gente conseguir compreender que todos, indiscriminadamente, devem ser tratados da mesma maneira que a gente trata os nossos filhos, e que, na verdade, os nossos filhos, eles fazem parte de um curso intensivo que a gente faz de renúncia para poder chegar no amor, mas começa com ele e aos poucos, através dessas experiências que a gente vai tendo aqui na carne, vai fazendo com que aos poucos vai amolecendo o nosso coração e aos poucos vai trazendo o amor de verdade, porque chega um momento em que quem vive a experiência que eu vivo, de sempre ter tido aqui muitas crianças dentro da minha casa, a gente começa a estender esse amor pelos filhos para os filhos dos outros. Mas com o tempo, esse mesmo sentimento, ele acaba se estendendo no meu ambiente profissional, no meu ambiente religioso, nos outros ambientes que a gente tem, e a gente vai ver que aqui mais, ali menos, mas a gente vai desenvolvendo o mesmo sentimento de amor que a gente tem pelos nossos filhos, a gente começa a desenvolver por aqueles que estão convivendo com a gente. E que sentimentos são esses? Olha só, o Emmanuel vem falar aqui de algumas coisas. Por exemplo, a inquietação. Então, sempre que a inquietação invadir a gente, pensa no próprio filho. Se ele tira nota ruim na escola, o que a gente faz? Ou a gente paga em uma outra escola, ou paga um segundo exame para ele. Se ele fugir à profissão, a gente vai tentar arrumar atividades novas para vê-lo correto e ajustado no dever. Se ele estiver doente, a gente busca remédio para que ele se recupere. Se ele mergulha no vício, né, o que a gente faz? A gente não corta o braço dele, a gente busca na vida os meios necessários para que ele se reeduque. E se ele comete erro grave, a gente nunca vai desejar morte para os nossos filhos. Porque a gente sente que a compaixão sugere outros campos de serviço e de emenda. Então ele pega 5 aqui, é interessante que até nos dias de hoje a gente percebe assim, o filho foi matriculado numa determinada escola que é muito exigente e não foi muito bem. A gente tira aquele filho dessa escola e bota numa outra escola, e nessa outra escola ele vai muito bem e ele vai arrumar a profissão dele e vai ser muitas vezes mais bem sucedido até, tanto financeiramente como emocionalmente, na profissão que abraçar a partir daquele momento, do que aqueles alunos que eram os primeiros lugares das escolas que exigem muito. Então a gente tem que ter um tato muito bom e muito firme também, muito preciso também dentro da razão e do sentimento para poder estar observando o comportamento dos nossos filhos e poder estar dando as ferramentas para eles. Mas esse amor que o Emmanuel chama de infinito e vem comparando com a gente, chamando a nossa atenção, que o dia que a gente fizer isso com os outros, ele fala para a gente, nas circunstâncias em que o mal te pareça abarcar toda a terra, pensa nesse amor divino que sustenta as estrelas, alimenta os insetos, a fim de que perceba os apelos constantes do perdão e do auxílio. Perdão e auxílio. E a gente vai compreender também, segundo o Emmanuel, que a falta de hoje de alguém pode ser a minha falta de amanhã. A gente ainda tem muitos problemas ainda nesse campo do relacionamento e a gente vai procurando, a partir de agora, fazer com que diminuir cada vez mais esses conflitos. Mas a coisa vai começar a partir da gente mesmo. Vale a pena a gente começar a fazer esse esforço. A frase final do Emmanuel. E ao notarmos que nós, espíritos falíveis, conseguimos amar, apesar da imperfeição que nos deixa ainda na sombra, nos tisna na sombra, saberemos por fim que Deus é sempre amor, sempre infinito amor, na justiça da lei. Deus ama a criatura e hoje já é unânime, quase unânime, aquela posição de que Deus ama tanto que não criaria uma de suas criaturas e depois condenaria para sempre. Está sempre oferecendo novos meios de reeducação e de progresso.
Jesus nos abençoe hoje e sempre.